Este homem, ele assumiu o nosso lugar, a nossa culpa, ele assumiu a nossa condenação, ele mudou o nosso destino, ele mudou a nossa história, ele morreu por nós, e ele não fez só isso, ele ressuscitou, vencendo tudo que era impossível nós vencermos, o pecado, a morte, o inferno, a condenação. Ele pela sua morte, ele nos justificou. Então, ele agora também fez algo que era impossível, que nós pudéssemos pagar, satisfazer a justiça de Deus, porque nós éramos os filhos da ira. Era impossível que nós fôssemos filhos de Deus, mas o Filho de Deus se tornou homem. Ele, o Filho de Deus, ele se tornou o Filho do homem, e ele veio aqui e tomou toda a ira, ele assumiu toda a culpa que era nossa, e toda a ira que estava sobre os filhos da ira, ele recebeu. Ele foi abandonado pelo Pai. O Filho de Deus foi abandonado pelo próprio Deus, para que os filhos da ira fossem abraçados numa comunhão. Aí você vai ver que esta é a doutrina. Por isso que ele é o Filho do homem, porque ele foi o único homem qualificado para se colocar entre Deus e nós. O único qualificado, o único, e somente ele poderia, como homem, morrer na cruz, e vencer a cruz, e vencer o pecado, e vencer Satanás, transpassar a morte, ressuscitar, ascender aos céus, abrir o caminho do trono, sentar no trono e preparar o caminho para que nós também pudéssemos entrar. Por isso ele é o Filho do homem. Por isso que ele é o lugar de encontro. Nenhuma aliança é unilateral. Não existe aliança unilateral. Deus fez uma aliança conosco. E essa aliança é por causa desse Filho do homem. Porque ele estava em aliança eterna com o Pai. E agora você vê o que Deus fez. Por isso que o tabernáculo é chamado de tabernáculo da congregação, da comunhão. Então, se você não entender isso, você perdeu todo o evangelho dele. Você vai viver como muitos cristãos primitivos viveram. Viveram religiosidade como a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor. O mundanismo como a igreja de Pérgamo. A idolatria como a igreja de Tiatira. A falta de realidade espiritual como a igreja de Sardes. Ou o orgulho espiritual como Laodiceia. Não é isso, irmãos. O Filho do homem não fez o que fez para que nós nos tornássemos como essas igrejas. Ele quer que nós sejamos a sua Filadélfia. Ele quer que nós sejamos a sua igreja gloriosa. Essa é a medida, aí está toda a medida de Deus para nós. Então, se hoje nós podemos contemplar esse Cristo exaltado no trono, nós podemos ter a expectativa certa no nosso coração, que é lá que nós eternamente vamos morar. Porque ele entrou como Filho do homem. Nunca o homem tinha entrado à eternidade, mas agora um homem entrou à eternidade. Nunca um homem tinha sentado no trono. Hoje nós podemos dizer, há um homem sentado no trono. E esse homem que está sentado no trono é o nosso representante legal. Ele é a certeza que nós iremos. Ele é a certeza que nós estaremos lá. Ele é a certeza da nossa justiça eterna. Ele, somente ele e mais ninguém. Então, se tem alguém que merece ser adorado, exaltado, glorificado pela igreja na terra, é esse, o Filho do homem entronizado. A ele a glória para todo sempre. Nenhum homem é digno de glória. Nenhum, só ele. Só ele. Só esse Filho do homem que João viu. E quando ele viu, ele caiu como morto aos seus pés. Porque, irmãos, ele é um homem inigualável. Um homem inigualável. Mas você não pode interpretar esse homem no trono. Porque o homem inigualável do trono é o homem da cruz. É o mesmo homem.
o que sempre eternamente foi o Filho de Deus, Deus com Deus, é também o Filho do homem na cruz do Calvário. Irmãos, eu não vejo a hora de chegar à eternidade, para a gente poder conhecer a face dele, poder olhar como João olhou. João não estava com o seu corpo glorificado, por isso ele foi jogado por terra. Como Paulo, quando viu no caminho de Damasco, aquela visão o colocou por terra. Mas um dia nós o veremos. Como diz o próprio João, amados, agora somos filhos de Deus. Que descrição, irmãos! Somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus porque o Filho de Deus, que era único, ele deixou a sua posição de único para incluir você como ele. E agora ele coloca você numa posição de amado como ele é amado. Deus não ama Cristo mais do que nós, ele nos ama como ama Cristo. Agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós o veremos, assim como ele é. Irmãos, este é o céu para nós. Se o paraíso para Adão não era o jardim o jardim de Gênesis, o jardim do Éden, o céu para nós não será outra coisa. O céu para nós será Cristo. Todas as coisas no céu será secundário. Tudo será secundário, irmãos. Tudo. Nós vamos ver aqueles 4 seres viventes, impressionantes. Nós vamos ver aquela corte dos 24 anciãos. Nós vamos ver os anjos tocando, nós vamos ver corais e corais, miríades de corais de anjos adorando. Eu vou dizer para vocês, tudo isso vai empalidecer diante de nós, quando a gente contemplar a face do Filho do Homem. Agora eu penso, como a gente quer viver isso com Ele, se hoje nós somos tão distantes dEle, tão superficiais na sua palavra, conhecemos Ele tão pouco, gastamos tão pouco tempo com Ele, mas a gente acha que o arrebatamento será uma mágica. Será uma mágica. Eu sou um cristão frio e indiferente, mas no dia que meu corpo corruptível for revestido da incorruptibilidade, eu vou ser um cristão, aí eu vou amar Ele de verdade, aí eu vou poder dar toda a minha vida a Ele. Vai não, meu irmão. Não se iluda. Não se iluda. Se você não estiver dando tudo para Ele aqui, você não vai dar tudo para Ele lá. É essa experiência aqui que nós vamos carregar. É o que eu ganhei dele aqui agora, que eu vou levar. O que você tem ganhado desse Filho do Homem? O que Ele é para você? Como Ele tem se revelado a você? Como você tem abraçado as revelações dEle na sua vida? Como você tem servido Ele? Como? Não tem como essa verdade não ser perscrutadora. Não tem como essa verdade não nos esmagar. Porque a nossa visão, muitas vezes, dele é uma visão turva, superficial, religiosa, espiritualista. Nós precisamos pedir, Espírito Santo, vem esculpir mais Cristo na minha vida, no meu coração. Se existe algum valor, se existe alguma coisa, se existe algo, se existe alguém melhor, maior, que eu aprecie, que eu ame, mais do que Cristo, destrua dentro de mim. Porque é isso que nós precisamos. Ver esse Filho do Homem e honrá-lo, adorá-lo. Não é de boca, é com a nossa vida. Porque, irmãos, nós não faremos por Ele o que Ele fez por nós. Nós não daríamos por Ele o que Ele deu por nós. Eu nunca vou conseguir. Mas se eu posso dar a minha vida, eu darei. Paulo diz em nada. Eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Que nós não devemos considerar, irmãos, nada melhor e nada maior do que Cristo na nossa vida. Que Deus os abençoe.